Aonde surgiu esse amor pelo rádio, pela comunicação? Em que momento foi que despertou isso, assim? Então, a gente tá falando de várias coisas, assim, que eu gosto de falar, mas que é bem complicado falar, porque vai passando um filme e vai te emocionando, assim, sabe? Eu sou um cronista esportivo, como eu costumo dizer, porque eu comecei antes ainda de terminar a faculdade, há 23 anos. Né? Só que quando eu começo no rádio, eu já tinha perdido meu pai. Eu tenho meu pai tatuado aqui no antebraço. E por que eu sempre lembro disso? Quando eu era guri, o meu pai parava qualquer coisa, assim, independentemente da dificuldade que a gente tivesse, qualquer coisa. Ele parava meio-dia para ouvir o Sala de Redação. Sempre o Sala de Redação. Sabe, meu pai dormia com o rádio ligado. Então, às vezes, acordava assim de madrugada. E eu tive o prazer, depois de trabalhar com todos esses caras. Eu sou extremamente grato assim, por tudo que eu consegui em termos de carreira. Sabe? Então, eu lembro de conversar com o Jaime Copstein. Eu dizia assim, seu Jaime, eu acordava de madrugada, tocando aquelas vinhetas, aquelas trilhas, aí eu ia lá e desligava o rádio. E eu tive o prazer de dizer isso para o Jaime Copstein depois, sendo praticamente um colega dele, sabe? Então, o meu pai era apaixonado por rádio. Então, por que eu falo da história do Sala de Redação? Quando eu comecei no Sala, dia 10 de março de 2021, era ainda um momento de pandemia, né? A gente estava, aos poucos, tentando vencer a pandemia. Então, estava todo mundo fazendo das suas casas e eu era o único no estúdio. E aí eu lembro que quando o Pedro Ernesto pegou e disse assim, e aí, Bajazão, seja bem-vindo, vai aí dar o boa tarde, não sei o quê. Eu adoro o Pedro, amo o Pedro, assim. E aí, quando eu comecei a falar, eu estendi o braço e eu fiz todo o meu primeiro discurso ali de 2, 3 minutos, como se eu estivesse conversando com meu pai, olhando para a minha tatuagem. Porque ali eu não estava representando só a mim, entendeu? Eu estava representando a minha família que acreditou, meu pai que queria... Meu pai ia estar muito realizado com aquilo ali. Só que o meu pai acabou morrendo antes de que eu me tornasse um cronista esportivo. Porque eu entro na faculdade lá com, sei lá, 23, 24 anos, porque foi justamente quando eu consegui pagar a minha faculdade, né? Então não tinha essa realidade. Então, infelizmente, meu pai já tinha falecido e tal, eu já era de novo o esteio da família ali, cuidando da minha mãe, os outros irmãos mais novos também, e já também cuidando da minha própria família, porque ali eu também já era pai, né? Eu fui pai muito cedo. Então, todo esse conjunto de emoções assim... Quando eu abro ali a minha primeira participação no Sala de Redação, porque eu começo na Rádio Guaíba, que depois é adquirida pelo Grupo Record, aí eu saio da Rádio Guaíba, eu tive alguns conflitos lá dentro, por quê? Porque antes da Record adquirir a Rádio Guaíba, eu já tinha criado lá uma programação de carnaval. Porque o Cláudio Brito, na época estava na Rádio Gaúcha, ele tinha um programa de carnaval que era domingo. E ele fazia um programa de carnaval que falava de carnaval de Porto Alegre, de carnaval de São Paulo, carnaval de Uruguaiana, carnaval do Rio de Janeiro. O que eu fiz? Eu vou criar um programa sábado, porque os caras vão ouvir ele domingo, eu vou chegar antes, eu vou chegar no sábado, e vou focar só em carnaval de Porto Alegre. E deu muito certo. Deu muito certo, porque como eu já era um cara do carnaval, as pessoas me conheciam e tudo mais. E aí qual foi o conflito que eu tive na época? Quando em 2007 o Grupo Record compra aqui a Rádio e TV Guaíba e o Jornal Correio do Povo, todo mundo sabe que o Grupo Record ele é um grupo que vem da Igreja Universal, né? Do Reino de Deus, uma igreja evangélica. E os temas o carnaval é uma cultura de matriz africana. E, naturalmente, a maioria dos temas enredos tem algum envolvimento com as religiões de matriz africana, é algo natural. E, obviamente, que a partir do momento em que eu tenho um espaço destinado ao carnaval, isso que era um espaço que vendia, comercialmente era lucrativo para a empresa. Mas eu passei a ter algum tipo de problema porque queria se tirar aquele espaço e ao invés de ter o programa semanal e a cobertura como eu tinha, já não tinha mais a cobertura, me fizeram a proposta que fosse o programa uma vez por mês e tal. Estou contando a história completa. Então, começa alguns atritos, um dia eu chego para trabalhar, depois de ter feito já um setor do Inter, porque na época não era identificado, me chamam lá numa sala e dizem, tu está sendo demitido por contenção de custos. Eu disse, meu salário é um dos menores, não tem como. Mas, enfim, aí eu saí dali. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí, quando eu saio, todo mundo já começa a comentar, pô, o Bagé saiu da Guaíba, a Guaíba demitiu o Bagé e tal. Aí me ligam da Rede Pampa, que estava começando um projeto chamado Rádio Grenal. E aí eu vou para a Rádio Grenal e, poxa, ali é o meu grande crescimento, porque eu era repórter, viajava acompanhando a seleção brasileira, conheci praticamente a América do Sul inteira, acompanhando as principais competições, viajando com Inter e Grêmio para Libertadores. Só que quando eu chego na Rádio Grenal, os caras me dão um programa para apresentar.
E até hoje, cada programação lá são um turno de 5 horas. Então eu tinha um microfone para falar durante 5 horas de Grêmio e Inter. Então tinha que criar muita coisa. E ali o meu crescimento é absurdo, assim, em termos de profissão, sabe? De entendimento de como as coisas funcionam. A gente consegue um relativo sucesso, em um determinado momento sai a leitura do Ibope e a gente descobre que a gente só está atrás da Rádio Gaúcha. Nós tínhamos passado Guaíba, mas passado muito, assim, né? Pela programação de 24 horas. Tipo, Ricardo Vidarte, eu, Haroldo de Souza, tinha nomes muito bons e uma gurizada, uma safra muito boa, que hoje estão praticamente abastecendo todas as principais emissoras. E aí, quando chega 2017, eu tinha um programa pela manhã chamado Futebol Alegria do Povo, que tinha uma audiência muito grande, a gente dava muita notícia e tal. E aí eu recebo uma proposta da Bandeirantes. Aí eu vou para a Bandeirantes, inicialmente para fazer rádio. Era o momento que o Meneghetti estava indo para o interior de São Paulo, para assumir uma outra missão lá. E aí o Meneghetti volta para cá e tinham modificado completamente lá o Donos da Bola, não era mais debate e tal. Eu brigando para que tivesse a volta do debate, mas enfim, era opinião vencida. O Meneghetti volta de São Paulo, reassume a direção. E, cara, ele me liga um dia, no último dia das minhas férias, ele me liga e disse assim, cara, tem como tu passar amanhã 9 da manhã na minha sala? Vocês já eram amigos? Não, a gente se conhecia, mas eu nunca tinha trabalhado com ele. Ele estava em São Paulo nessa época. Ele estava em São Paulo. Ele voltou 9 da manhã, segunda-feira, na minha sala, o meu último de férias. Pô, tô demitido, né, cara? Não trabalhei com ele, não foi ele que me contratou. O que eu fiz de errado? Aí eu digo, não, tudo bem. Aí ele viu que eu fui murchando assim, não, cara, calma. É uma coisa boa que eu quero ver contigo. Tá bom. Aí eu cheguei lá e disse assim, cara, eu vou retomar o Donos no sistema de debate. Eu vou apresentar. Na época eu era isento, eu não era identificado, e só o Colorado vai ser o Baldasso, o gremista vai ser o César Cidade Dias, que hoje que foi pro meu lugar até agora lá na Gaúcha. Lugar, né? E, cara, vai ter o João Batista Filho e o Tiger Jan, que vai entrar ali numa central do esporte, ele e o Paulo Pires. Tá bom. E ele disse assim, a gente vai gravar o piloto agora. Disse, tá bom. Cara, era para gravar 5 minutos de piloto, quando a gente deu conta tinha uns 40 minutos. E ele disse assim, o programa tá pronto, é isso aqui, segunda-feira começa. Cara, começou... Estourado. Avassalador, assim, tudo que a gente faz hoje no Debate Raiz, a gente já fazia lá, deu muito certo. E aí eu tinha já uma conversa, o Pedro Ernesto Tenardinho tentava me levar para o Grupo RBS mais ou menos há uns 5, 6 anos. Mas toda vez que alguém vinha da RBS falar comigo, não era interessante para mim. Sim. Sabe, eu não tinha, como eu tive sempre essa coisa de trazer praticamente toda a família embaixo da minha asa, né, de estar sempre sendo o principal provedor, eu não podia me dar o luxo de ir para o Grupo RBS só por status, né? Eu disse, não, eu tenho uma realidade diferente, pô, tem muita gente que depende de mim. Então nunca dava, assim. Você me oferecia algo que era legal para a empresa, mas não era legal para mim. Pô, aí quando chega 21, eles chegam com uma proposta, cara, a gente vai te botar no Bola nas Costas. Eu já estava fazendo stand-up, então o Bola, pô, tinha tudo a ver com aquela questão do humor. Eu já conhecia todos os meninos que estavam ali. O Gil Lisboa, que hoje seguramente é o comediante que mais explodiu em nível Brasil, pô, é meu irmãozão. E aí eu estava indo já como gremista, ele como Colorado, porque eu me assumo gremista ainda na Bandeirantes, em 19, no Donos da Bola. Né? Por aí, né? Em 19, 20 ali. Foi um dos primeiros, né, a te identificar. Já tinha mais gente, mas como na época ali o nosso programa tinha muita relevância, sabe? E já pelo histórico de carreira que eu tinha, apareceu um pouco mais, assim. Mas tinham outros tantos que já tinham se identificado. E aí, quando chega essa proposta da RBS, aí eu vou para fazer sala de redação. Aí eu fico na RBS 2 anos e meio e, cara, resolvo fazer o que sempre permeou a minha vida, assim. Estruturei toda uma situação, mas aí durante 2 anos e meio eu não podia usar o meu canal de YouTube. Eu disse, cara, eu quero fazer as coisas que eu penso, que eu acredito. E aí muita gente me chamou de louco, porque tu troca... Cara, sabe o que eu mais ouvia? Bagé, todo jornalista quer entrar na RBS. Tu tá querendo sair da RBS. Parece maluquice, né? Sabe? E eu digo, não, mas não é assim, eu tô querendo sair. Eu tô querendo mudar as coisas que eu faço. Eu como cara... E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, João.